sou graduado em filosofia. Durante a graduação eu estudei as disciplinas de grego na Unifesp, que eram 4, né? E depois eu continuei meus estudos de uma forma autodidata, sozinho, né? Também não sou nenhum grande conhecedor, muito tão profundo assim, né? Como alguns professores. Mas quando eu vi essa oficina, né, o anúncio, eu quis participar. E eu já estava, desde o ano passado, estava junto com um grupo de estudos, a gente já está quase terminando essa tradução do Tifron, né? Eu quis propor alguns trechos dessa tradução, né? São poucos trechos, na verdade, né? O diálogo acho que é para expor mesmo uma tradução aqui, como algumas outras pessoas fizeram. É até um pouco difícil, né? Se selecionar os termos, né? Então eu vou dar alguma contextualização durante os trechos. O objetivo é fazer uma coisa bem simples mesmo, pegar as frases que são mais longas, eu vou pegar só algumas palavras principais mesmo que eu vou mostrar, o resto eu vou ler a tradução indicando no texto grego. Ao mesmo tempo, eu vou também falar um pouco, bem brevemente, assim, bem introdutório, alguns aspectos aí da filosofia do Platão dos primeiros diálogos, né, do qual o Eutífron faz parte, né, alguns procedimentos do Sócrates ali nos diálogos, né. Então eu agradeço o Delcides pelo espaço, pela acolhida, pelo grupo também, e falo que qualquer momento pode me interromper se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Então acho que eu vou começar. Então, o Eutífron, esse diálogo do Platão, a gente geralmente se diz que tem um subtítulo, né, de sobre a piedade, né, o que é a piedade. Só para a gente contextualizar, então, antes das obras utilizadas, né, a edição do texto que eu utilizei é a do Burnet, né, de 1977, pela Clarendon Press. Junto nessa edição tem o Eutífron, a Apologia e o Críton, do Platão, né, cujo os personagens principais é o Sócrates. Indico uma tradução aqui, que às vezes eu comparei, do processo de traduzir, do André Malta, professor da USP, tá, pela LPM. Né, tem a Apologia, o Eutífron e o Críton. Como dicionário, eu utilizei, né, o LSJ, né, esse dicionário que a gente conhece bem já, e aproveito para divulgar também o DGP, o Dicionário Grego-Português, que saiu agora pela Atelier e pela Minema, né, essa editora que nasceu em 2020, né, Grego-Português, a mesma obra que saiu ali pelos anos 2000, começo dos anos 2000, 2004, 2006, se eu não me engano, totalmente revisada, né, tá muito bom, num volume único só, né. E também uma outra indicação para quem, né, está estudando, está no processo, The Greek Particles, do Denniston, também é quase uma bíblia também. Os estudos de partículas continuam sendo feitos, né, mas Denniston ainda é uma grande referência, né, principalmente em diálogos, em prosa, né, que é o trecho que ele mais analisa ali. Né. Então eu utilizei essas obras aqui. Então, dando contexto ao assunto do diálogo, o Eutífron, então, ele faz parte daqueles primeiros diálogos de Platão que comumente se chamam de socráticos, junto aí com a Apologia, o Críton e às vezes, em certa medida, o Fédon também, eles traçam meio que uma história ou alguns episódios do julgamento do Sócrates. A Apologia, ela é esse discurso de defesa do Sócrates, né, perante ali o tribunal. O Críton é também um diálogo com ele dentro, se eu não me engano, com ele dentro da prisão, né, sobre um diálogo sobre o dever, né, sobre também a justiça. Acaba que a justiça é um tema bem incomum ali desses 3 diálogos, né. A pergunta que se faz, né, se deve-se pagar a injustiça com injustiça. O Sócrates recusa a fuga da prisão, financiada pelo Críton, né, que era um nobre, era um rico. O Fédon é um diálogo em que aparecem 2 personagens e que um deles pergunta ao outro como foram os últimos dias de Sócrates, né, na prisão. E acaba que é um diálogo muito mais complexo, né, filosoficamente mais complexo, mas pelo menos em relação ao assunto, ele está dentro aqui desse assunto comum ali da cena do julgamento do Sócrates. E o Eutífron, então, está dentro desse contexto. O Eutífron é um diálogo, como a gente disse, sobre a piedade e a impiedade, né, em que ele vai dialogar, conversar aí com esse adivinho, como se fosse um tipo de místico, um mântico, Eutífron. Então, como sempre, eles se encontram ali perto do pórtico do rei, né, perto do palácio ali onde aconteciam esses processos, essas causas e tudo mais. É o pórtico do rei, que não era um rei como um monarca, mas era um rei dos legisladores, né, de Atenas. E uma característica desse diálogo, e de alguns outros também, como Laques, Carmides, né, que perguntam o que é a coragem, que é a prudência, é que ele é aporético, que é a aporia, né? Em grego, a aporia é a dificuldade, é o problema. Esses diálogos, eles enfrentam uma certa problemática, né? Estão em busca de uma
de um conceito, tem um conceito principal, mas ele é aporético justamente porque ao final dele não se chega muito a um consenso, né, entre Sócrates e o interlocutor dele. Então, Sócrates e o Eutiphron se encontram ali na frente desse pórtico, na frente desse palácio, né? Eles começam a conversar, e o Eutiphron pergunta, né, o que trouxe você aqui, Sócrates, né? Que você deixou ali o Liceu, a Ágora, a praça e veio para cá. Eu imagino que você venha acusar alguém, fazer um processo contra alguém. E aí a gente vem para a primeira frase que eu selecionei, que é essa aqui logo no comecinho do diálogo. Então o Sócrates responde: Utoide Athenaio ge, o Eutiphron, de Kenauten Calusin alagrafen. Então eu traduzi dessa maneira. Na verdade, o Eutiphron, os atenienses ao menos, não a chamam processo, mas denúncia. Aqui nessa fala do Sócrates, então a gente tem esse utoi aqui, que não é o rutoi, né, de rutos, mas é uma negação e a partícula toi. A gente pode entender como um advérbio. Se você procurar, você vai ter utoi no dicionário mesmo, né? Como toi pode ser uma ênfase na afirmação, né, certamente, verdade, é realidade, é isso mesmo e tal. Junto com o u, que é a negação, então a gente poderia colocar como se fosse um certamente não, na verdade não, na realidade não, como eu fiz aqui, né? O sujeito aqui é os atenienses, e existem essas duas palavrinhas aqui, diken e grafen. A diken é substantivo, né, feminino, está no acusativo e no singular aqui, tem várias traduções, né? Pode ser, como eu coloquei aqui, maneira, costume, justiça, que é aqui o que vem primeiro à cabeça, normalmente, né? Pode ser direito, mas também pode ser uma ação judicial, um processo penal. E esse processo, no entanto, ele é um processo particular, né? De uma pessoa contra outra, que é o que o Eutiphron vai fazer, é o que o Eutiphron está fazendo lá no Pórtico do Rei, né? Ele está processando uma outra pessoa, um caso particular. Já vou falar, contextualizar para vocês. Já a grafene também tem um campo semântico assim bem amplo até, né? Desenho, representação, pintura, escrever. No entanto, no âmbito jurídico, ela é uma ação penal, um ato público de acusação, né? Eu traduzi por denúncia. Em português fica um pouco mais, a gente entende, né, o que é uma denúncia. Às vezes quando a gente ouve uma denúncia, a gente sabe que é alguma coisa que todo mundo meio que vai saber e tal. A grafene, no entanto, ela não é um processo privado, mas ela é justamente um ato público de acusação. Geralmente essa acusação é contra uma pessoa que fez algo, supostamente, contra a cidade, que é o caso do Sócrates, né? Que é o caso do que acusam ele de ter feito. Aquela história de instituir novos deuses, né, e corromper a juventude. A gente tem aqui também esse verbo kalus, do verbo kalel, verbo contrato em epsilon, terceira pessoa do plural, chamam. Pode ser chamar, convocar, nomear, mas aqui dentro desse contexto a gente usa chamar. Junto com diken, aqui tem esse auten, que aqui está funcionando como um pronome pessoal oblíquo, né? É esse a aqui, né? Não a chamam, processo. Diken auten kalusi. Mas, ala, né? Conjunção mas normal, denúncia, grafene. A conversa, ela parte daí. Então, estão acusando, existe uma denúncia contra Sócrates, aí o Eutiphron pergunta quem que é que está fazendo isso, né? Porque não imagino que você tenha feito algo desse tipo. Aí Sócrates menciona, como eu mostrei aqui, como eu mencionei aqui, né, que foi feito por um tal de Meleto, que ele não conhece muito bem, nem Eutiphron reconhece quem é essa pessoa, né? E o acusa justamente de corromper a juventude, introduzindo novos deuses. E o Eutiphron responde que entende o Sócrates, né, porque o Sócrates menciona muitas vezes, né, a questão do daimon, né, aquela voz que o acompanha e tudo mais. O Eutiphron chama de sinal luminoso, se eu não me engano. Ele diz que ele entende dessas coisas, porque também acham que ele é uma espécie de louco, né, que fica dando discurso sobre o piedoso, sobre religião e tudo mais. Ele diz que ele entende e depois o Sócrates pergunta para ele, né, e você, né, o que você está fazendo aqui? Você acusa, está sendo acusado, né, está sendo processado. Ele diz que está processando, né, uma pessoa por homicídio. O Sócrates pergunta mais e ele diz que está processando o próprio pai por homicídio, né? Pelo menos em Atenas antiga, na Grécia antiga, acusar o próprio pai era muito mal visto, né, moralmente. E o Sócrates fica espantado, né? Ele diz, mas foi algum familiar que morreu, que ele matou, ou foi algum estranho, né? Porque não sei se há um motivo tão grande assim para
qual foi o contexto, né, da história para você ter acusado seu próprio pai, né? E o Tifron acaba respondendo, né, que não importa muito se é desconhecido, se é familiar, o fato é que é uma pessoa, né? Um homicídio é uma coisa ruim, né? Ele conta ali a história, né? Que eles tinham uma plantação em certa localidade ali de Atenas, e acabou que um servo acabou brigando com outro e matou o outro, e o pai, para punir, prendeu esse servo, prendeu esse servo que matou o outro e deixou ele sem comida e tudo mais, né? Maltratou ele e ele acabou morrendo realmente. E após isso, o Tifron vai lá, manda um representante dele, né, pro pórtico para fazer essa acusação, esse processo contra o próprio pai, né? E aí depois, ao final dessa fala, o Eutífron menciona que alguns familiares dele, outros familiares, né, ficaram intrigados, perguntando por quê, né, falando que isso era ímpio, né, que isso não se devia fazer, né, processar o próprio pai e tudo mais. E ele diz, né, eles dizem essas coisas por não conhecerem a disposição divina das coisas, né, eles não conhecem os atos piedosos e impiedosos, né, coisas que eu conheço. Então, aí que o Eutífron deu a deixa, né, pro Sócrates ficar enchendo o saco dele no meio ali da praça, né. O Sócrates perguntou, mas você também não tem medo de estar fazendo um ato ímpio, mesmo que você conheça, né, essa área, vamos dizer assim, mesmo que você saiba precisamente sobre essas coisas, você não tem medo de, mesmo assim, estar cometendo ato ímpio? E o Tifo começa devagar, falando que na verdade ele conhece, né, que ele não seria ele não seria, não daria para distinguir o Tifron dos outros homens se ele não soubesse sobre o que é a piedade e esses assuntos divinos, né? Conhecer a disposição do divino de fato. E aí o Sócrates fica intrigado, né? E aí ele usa daí a famosa ironia dele, né? Ele começa a falar, bom, já que o Meleto me processou por instituir novas divindades e corromper a juventude, e já que você é uma pessoa instruída nas coisas divinas, né? Sabe precisamente a disposição das coisas divinas, nada melhor do que eu me tornar seu aluno, né, para que eu possa me defender do Meleto, então. E aí o Sócrates começa a querer já definir, né, o que é a piedade, né. Ele fala algumas coisas das quais o Eutífron concorda, e ele pergunta, então, né, eu acho que para a gente então começar a conversar, acho que para você me ensinar realmente, né, para eu poder me defender o que é a piedade ou não, preciso que você fale, então, o que é o piedoso e o que é o impiedoso, que é a famosa busca por uma definição do que o Sócrates faz, né? Aristóteles já falava ali na metafísica, o Sócrates se preocupou com questões éticas, né? Que é o que aparece nos primeiros diálogos, né? Então, o que é a piedade, o que é a coragem, o que é a prudência e tudo mais. A própria apologia, né? Ele faz um pouco um discurso desse tipo, ao falar do papel dele ali dentro da cidade, né? E sobre esse processo que o acomete. A gente tem sempre a busca por uma definição. E eu não coloquei aqui no texto, mas antes dele perguntar essa frase aqui, né, dele dizer essa frase, ele diz, né, o piedoso deve ser, imagino, idêntico a si mesmo, em si mesmo, por meio do qual todas as coisas que são piedosas se inspiram, vamos dizer assim. E o Tifron concorda, mesmo claramente sem saber o que ele está querendo dizer com aquilo. E aí o Sócrates diz, legede, ti fes einai torrosion, Cartito Anócio. Diga então, o que tu afirma ser o piedoso e o impiedoso? O que tu afirma ser o piedoso e o impiedoso, a gente poderia fazer uma transposição e dizer que ele está perguntando sobre o que é piedade e o que é impiedade, né? Usando esse ti aqui, né? O pronome para perguntas, né? Ti mais o verbo ser, né? Faltou o iota aqui, né? No formato da pergunta, o que é X, o que é piedade, o que é impiedade. Por meio dessa pergunta, dentro desse contexto, é que ele vai querer saber, então, o que é a piedade, já que o Tifron sabe tanto desse assunto, né? Para poder ajudar ele. Então, a gente tem aqui o leg, do verbo lego, né? Imperativo, diga, fale, junto com o de, para a pergunta, né? Diga, então, o que tu afirma ser. O fez aqui é o verbo fele, que a gente pode ser dizer, afirmar, né? Dentro desse campo semântico, segunda pessoa do presente, do indicativo. Tu dizes ser, o que tu afirma ser. E aqui os objetos aqui da investigação, né? Torrosion, aqui é o neutro, o piedoso, o religioso, né? Pode ser. Ou o toanosion, o impiedoso, ou o ímpio, o irreligioso. Eu acho que era acusativo, mas talvez eu tenha colocado errado. Mas... E o einai, que é o verbo ser no infinitivo, né? Diga então que tu afirma ser o piedoso e impiedoso, né? Então buscando
por uma definição, querendo realmente, né, saber o que é a coisa, né? A gente vai ver um pouco mais sobre essa pergunta um pouco mais à frente, justamente por esse procedimento, né? Então a gente viu aqui a famosa, essa ironia do Sócrates, né, de se colocar para baixo para testar o seu interlocutor e ainda sendo irônico para dar uma zombada na cara do interlocutor, né? Então, já que você sabe tanto, me diga, me ensine, por favor, porque eu não sei, eu preciso me defender. A partir disso, então, a busca por essa definição precisa, né, que vai realmente dar o conhecimento desse conceito, daquilo que ele está buscando, né? E o Eutífero, então, responde. Começa, então, a resposta típica do interlocutor do Sócrates, né? Ele sempre vai responder a pergunta do Sócrates, o que é, com um exemplo dessa coisa, né? Então, o Eutífero diz aqui, Lego tuinin, hot tomen rossio, nestin hopper ego hopper poio. Acho que um desses hoppers aqui eu acho que não tinha. Acho que eu devo ter me confundido aqui na redação, mas tudo bem. Tolia de Kunti, Eperifonos, Eperieron Kopas, Etialo ton toiuton, Examartanunti epixienai, Todeme epixienai anosion. Pois bem, digo que o piedoso é precisamente o que faço agora, processar a quem comete injustiça, quer no âmbito de homicídio, ou roubo de objetos sacros, ou quem comete alguma outra falta desse tipo, e não processar é ímpio. Então, ele deu o que é piedade, né? O que é piedoso. Ele deu aqui com exemplo do que ele está fazendo, que é processar a pessoa, no caso o pai dele, por homicídio. Então, a gente tem aqui o lego, novamente, né? Digo. O toinin, essa partícula aqui, está introduzindo uma resposta, né? Depois de uma pergunta, muito comum nos diálogos, aparece bastante em Platão. Traduzir por um pois bem, cai bem aqui, nesse contexto aqui, né? Pois bem, digo que o piedoso, hot, que, conjunção que, torrócion, sim hopper, é precisamente, então hopper é igual ao hosper, né? É um pronome relativo também. Quem precisamente, que justamente, aquilo que precisamente, a coisa que justamente, etc, etc. É uma outra forma aqui, né? Então, é precisamente ego nin poio. Era um nin aqui no lugar. Acho que eu me confundi um pouco com precisamente faço agora. Poio, do verbo poiel, fazer, né? Aquilo que faço, primeira pessoa do singular do presente. E aqui a gente tem, de sintaxe, tem uma construção bem interessante, né? Então, ele tem o to adjunti e o epexiena aqui, né? Eles estão fazendo uma construção conjunta aqui, né? Então, epixienai é um verbo no infinitivo, processar, acusar, dentro desse campo semântico, eu coloquei processar. Então, processar a quem comete injustiça, to adjunti, particípio singular de adquel, verbo contrato também, em epsilon, no dativo. Processar a quem comete injustiça. Adquel é cometer injustiça e fazer algo justo e tudo mais. E tem essa estrutura aqui com o eta, né? Eta. Eu preferi colocar como quer, né? Quer no âmbito do homicídio, ou roubo de objetos sacros, ou comete alguma outra falta desse tipo, né? É aquela estrutura de ou e ou. Processar a quem comete injustiça. Quer perifonos, então é um peri aqui mais acusativo, diferente do peri congenitivo, que é geralmente a respeito de, sobre. O pericom acusativo a gente pode colocar no âmbito, né? Dá uma ideia lembra um pouco a ideia de perímetro, né? Delimitar um certo espaço, né? Um certo âmbito de algum conceito. Então, quer no âmbito do homicídio, fonus, homicídio, assassinato, ou peri hieron klopas, ou roubo de objetos sacros, né? Klopas vem de cleptomania, vem daqui dessa palavra, de copas, roubo, furto. Hieron, no genitivo, né? Objetos sacros, coisas sagradas. Ou ti, quem comete alguma outra falta. Examartanonti, né? Particípio singular aqui de examartano, no dativo. Cometer falta, errar, né? Cometer uma injúria. Coloquei falta, que é o que faz mais sentido aqui no contexto, né? Então, ou tialo, alguma outra, outra falta, ton, toiuton, desse tipo, né? Aqui no
no genitivo aqui que vem de toiutos, toiuton. E o epixiena, né, que é justamente processar, né? Acredito que o hexamartanon aqui está nesse dativo justamente por ter aqui uma ligação com o todikunt, né? Quem é processar a quem comete injustiça ou quem comete alguma outra falta desse tipo, epixiena, né? E não processar é ímpio. Todeme epixienae anócio, né? Me aqui é a negação, epixiena é o processar, to anócio é ímpio ou impiedoso. Então ele dá essa resposta, né? Sócrates vai então dizer, né, que isso não é uma resposta satisfatória, porque ele está dando somente um exemplo, né, do que é algo piedoso, né? Então, piedoso é o que ele está fazendo agora, né? É o que ele acha que ele está fazendo, que é processar por conta do homicídio e resolver essa injustiça, essa causa aí, né? Esse processo. Então, Sócrates, né, ele fica intrigado com essa resposta, né? Porque o Eutífron não entendeu o que ele tinha dito antes, né? Que ele precisava de uma definição de piedade que fosse idêntica a si mesma e que servisse não só para o homicídio, mas para todos os outros casos, né? Em relação a esse problema, né, que ele está enfrentando do homicídio e da acusação dele, né? Tanto piedoso quanto impiedoso. Deve existir essa definição para ele saber realmente o que essas duas coisas, né? Então o Eutífron depois ele dá uma outra resposta que é a mesma coisa, né? Ele dá um outro exemplo em relação ao que é piedoso. E aí o Sócrates, né, ele aí vai um pouco para o ponto aqui da apresentação em relação à filosofia, né? Aqui é uma frase grande até, eu coloquei só essas três, esse vocabulário aqui pequeno, que é o que eu vou querer falar um pouco agora, né? Então, Sócrates diz: Mimenesai, hotiu tutosoi diekiolomen, hen ti eduo medidatsai ton polon hosion, alaikeino autotoeidos, hoi pantata hosia estin. Efestagar pu mia ideia, tate anócia einai, carta hósia. O Minemoneues. Lembra-te, então, que não era isso que eu pedi a você, ensinar-me uma ou duas coisas entre as muitas coisas piedosas, mas aquela própria forma ou aspecto, em virtude da qual ou pela qual todas as coisas piedosas são piedosas. Pois me disseste de fato que por uma única ideia ou aspecto ou forma, as coisas impiedosas são impiedosas e as coisas piedosas são piedosas. Ou não te lembras? Né? Essa última frase aqui, ele está retomando o que ele mesmo disse antes de perguntar o que era o piedoso ou o piedoso, né? O Tifun concordou com essa ideia. Então aqui, né, a gente tem esses dois termos, essas duas palavras aqui, né? Eidos e ideia, que é aquela coisa que todo mundo meio que mais ou menos conhece, né? Do mundo das ideias, né? Que na verdade é o mundo das formas, né? É a teoria metafísica mesmo do Platão, né? Então uma forma esse item, né? Que está presente em tudo, mas ele não é material, mas é por ele que todas as coisas vêm a ser, né? Então é um item que não é material, que não é sensível, mas que dá uma certa existência para as coisas sensíveis, né? Quando Sócrates então pergunta o que é X, o que é a piedade, o que é o pio, o que é o piedoso, o impiedoso, ele está querendo saber dessa forma. E aqui a gente vê, ó, eidos e ideia são palavras com várias traduções, né? Aqui no texto, né, eidos aparece como substantivos no singular. Aqui eu troquei, feminino aqui embaixo, aqui ele é neutro, se não me engano. E acusativo, a gente pode traduzir por aspecto, forma, aparência, característica própria ou espécie, classe. A filosofia, forma, essência, categoria. E a ideia, aspecto, aparência, forma, imagem, uma forma ideal concebida pelo pensamento, ideia, noção, espécie, classe também. Alguns aqui, né, quando leem esse texto, algumas vertentes de pensamento e de interpretação do Platão, né, dos diálogos de Platão, aqui eles não concordam muito com a ideia de que, quando esses termos aparecem aqui, né, eidos e ideia,
a gente estaria falando, então, das formas platônicas mesmo, né? Aquela teoria mais robusta, aquela teoria filosófica e metafísica mais robusta. Justamente porque é um diálogo, né, inicial do Platão, né? Então, que a tese é que os diálogos acompanhariam o desenvolvimento intelectual do próprio Platão. E por isso esses termos aqui, na verdade, eles estariam significando coisas mais básicas, né? Geralmente quem pensa assim traduz por um aspecto, uma característica própria, a feição de tal coisa, né? Essa é um modo de ler, né? Eu já tenho uma outra posição, né? Que eu concordo um pouco com um estudioso, né, da filosofia antiga, que é o Charles Kahn. Eu já concordo que, assim, obviamente não há nesses diálogos, né? Nesse e em outros dessa fase mais inicial do Platão, né? Que ele se pergunta por essa forma desses conceitos, né? Como no Eutífron, obviamente, se a gente pegar o texto, não há nenhuma elaboração muito robusta de uma teoria metafísica, né? Não há uma reflexão em cima do conceito. Porém, o conceito aparece. Tem aqui eidos, ideia, tá aqui. E é por isso que ele está perguntando, né? Esse trecho, ele mostra exatamente isso. Ele está perguntando por aquela coisa, né? E aqui a gente tem o dativo que aparece aqui, né? Pela qual, né? Mas aquela própria forma, alaekeino, autotoeidos, aquela própria forma, ou aquele próprio aspecto, ropantata rocia estim, em virtude da qual ou pela qual todas as coisas piedosas são piedosas. Uma pergunta. Então ele não está querendo um exemplo, 2 exemplos de coisas piedosas, né? Mas ele quer a coisa própria, né? Aquela forma, aquele aspecto, aquela ideia, aquela coisa que não é sensível, que não está nos particulares aqui do mundo, que todas as coisas piedosas têm nelas e que fazem com que elas sejam piedosas. A minha posição, então, é que esse conceito ele existe aqui do modo como Platão entende quando ele faz uma reflexão sobre essas ideias, mas ele trabalha meio como que por prolepsis, né? Esses diálogos são meio que prolépticos, né? Então, eles estão colocando certas ideias para ir acostumando o leitor acerca de alguns conceitos. Então, ele está dizendo aqui, né, não há uma reflexão sobre essa parte aqui, né, sobre o que é essa forma, essa ideia, né, como que ela se caracteriza e tudo mais. Ela já está sendo mencionada aqui, esse conceito já está sendo mencionado justamente para preparar, então, o leitor para os próximos diálogos ou para o próximo passo do seu desenvolvimento filosófico mesmo, né? Então essa é a posição que eu tomo, né, aqui. E é um procedimento, nesses primeiros diálogos é frequente, e depois nos outros, mesmo nos da maturidade, a gente vê que a busca, né, se a gente pegar a República, a gente vê que a busca ainda é por esse conceito, né, pelo conceito de justiça e todos os outros, né. Então ele está procurando aqui, né, por meio dessa investigação ética dos primeiros diálogos, encontrar essa forma, esse aspecto, né, essa ideia que dá forma a todas as outras, né. Então o texto aqui a gente tem memnesai un hotiu tuto soi diekelomai, memnesai, segunda pessoa do singular do perfeito, do verbo miminesco, coloquei como um lembra-te, né, lembre-se, lembras, né, parece algo meio dando uma ordem, como se fosse um imperativo mesmo, né. Aquela partícula de então, portanto, hot o tuto soi, dia que eu leu o homem. Essa palavra aqui de que leu o homem é do diakeleuomai, primeira pessoa do singular do imperfeito, né? Eu coloquei como pedia, mas pode ser como eu exortava, parece algo mais como uma ordem, né? Uma solicitação. Soi é o pronome si, tu, né? Que no dativo, né? Que eu pedia a ti, eu coloquei como a você. O tutor, e aqui estou subentendendo o verbo ser, né? Não era isso que eu pedi a você. Isso o quê? Hem ti é duo medidaxai ton polon rosion. Então aqui a gente tem os numerais, né? En é ou duas, né? Uma ou duas coisas. Medidaxai, didaxai aqui está como auristo infinitivo, né? Então, me ensinar, ensinar-me. Uma ou duas coisas
Entre as muitas coisas piedosas, polon rosion, que no genitivo, né? Tom polon rosion. Eu entendi aqui como um genitivo partitivo, né? Que é justamente essa entre as muitas coisas piedosas, né? Não uma ou duas coisas das muitas coisas piedosas, mas uma ou duas coisas entre as muitas coisas piedosas. Quer dizer, ele não quer exemplos, né? Ele não quer uma ou duas coisas que são piedosas, mas ele quer a própria piedade mesmo. Alaikeino, autotoeidos, roipantata rócia estim. Aquele texto que eu já tinha comentado, né? Mas aquela, ekeino, autotoeidos, própria forma ou aspecto, em virtude da qual ou pela qual, aqui o pronome ros, né, no dativo singular, em virtude da qual é uma tradução um pouco mais longe, talvez, né, mas alguns tradutores contemporâneos têm adotam essa tradução, né? Na filosofia a gente fala de in virtue relations, né? É uma coisa que funda a outra, né? Uma coisa que explica a outra. Então, essa forma, aquela própria forma, pela qual, em virtude da qual, todas as coisas piedosas são piedosas. Panta tarrócia, todas as coisas piedosas, tarrócia, né? O neutro plural, né? Que dá esse aspecto de algo coletivo, né? Das coisas piedosas. Rócia estim, são piedosas. Então, eu procuro a definição daquela coisa, daquele aspecto, daquela característica pela qual as coisas que são piedosas, né? Aquela coisa que vamos dizer assim, faz com que algo piedoso seja piedoso. Efestagar pu, mia a ideia, tatea nocia einai. Kaita rócia. Efesta, também do segunda pessoa do singular imperfeito, do verbo feme. Eu coloquei, pois me disseste, pois tu me dizia, poderia ser também. De fato, pu aqui é essa, de fato, ou eu suponho. Mia ideia, no genitivo, desculpe, no dativo, né? Por uma única ideia, ou aspecto. Tatea nocia, einai, as coisas impiedosas são impiedosas. Kai ta rócia. E as coisas piedosas são piedosas. Então a gente tem aqui um te cai aqui, né? Por uma única ideia, tanto as coisas impiedosas são impiedosas, quanto as coisas piedosas são piedosas, né? Que eu deixei um pouco mais simples. É o mnemoneueis. Ou não te lembras? Ou não te lembras que tu disseste isso, né? Que você disse isso, que concordou comigo, né? E mnemoneueis, então, mnemoneuo, segunda pessoa do singular do presente mesmo, né? Relembrar, vir à mente, né? Tem mais esse aspecto de relembrar algo mesmo, né? Então, o Sócrates responde isso e ao longo do diálogo, então, o Eutífron vai dar várias definições, né? Ele começa a dar pelo menos umas 4 definições do que seria a piedade e tudo mais. O Sócrates sempre vai, depois dessa resposta dele, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, então, casos particulares, que são análogos, ele vai fazer uma comparação, né, sempre uma analogia com esse caso principal da piedade e da impiedade, e ele vai perguntando para o Eutífron se nesses casos, utilizando o mesmo exemplo que o Eutífron dá, né, se isso é verdade para outros casos também. E o Sócrates, então, vai enrolando o Eutífron, vai meio que refutando, né, vai fazendo ele discordar de si próprio, na verdade. E aí, por meio dessa indução que a gente chama, né, essa indução socrática, né, então ele parte de casos particulares e depois ele joga para o caso principal de novo. Ele generaliza aquilo que se saiu ali dessa indução e joga para o principal caso, para uma generalização. E depois ele pergunta de novo, né? Ele fala a mesma coisa. Mas você não disse o que era realmente, né, a piedade, né? Então, por favor, né, o que é a piedade e impiedade de novo? E uma das respostas que o Eutífron dá é essa aqui, que ficou conhecido, né, como dilema de Eutífron, né? Uma certa altura ali do diálogo, ele responde para uma nova pergunta, né? O que é a piedade e a impiedade?
ele disse que piedade é aquilo que é amado pelos deuses. Eu, Sócrates, vê com certa ressalva essa pergunta, né? E aí ele pergunta então para o Eutífron de novo: Aratorrocion, hoti rocion estin, philetai hipoton theon, hoti philetai rocion estin. Aqui eu coloquei assim: acaso o piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso, ou é piedoso porque é amado pelos deuses? Às vezes dá um nó na cabeça, né? Mas o que ele está dizendo aqui, né? Então eu te respondo: o piedoso é aquilo que é amado pelos deuses. Aí o Sócrates vem com essa nova pergunta, então. Ele pergunta, né? O piedoso, ele é piedoso, né? Ou seja, ele tem essa característica de ser piedoso, né? A própria essência do que é ser piedoso, ela existe. Os deuses a amam porque é piedoso. Piedoso é amado pelos deuses porque ele é piedoso nele mesmo. Né? Os deuses amam tal coisa. Os deuses amam X porque esse X é piedoso. Ou o piedoso ele tem a característica de ser piedoso justamente porque é amado pelos deuses. Aratorrocion hotirrocion estin philitai hipoton theon. Né? O ara aqui é uma partícula, geralmente está no início da oração, da frase, né? Geralmente em perguntas, para mostrar que uma pergunta vai ser introduzida. O rocion a gente já viu. Né? O phileitai é do verbo philéu, na voz média, terceira pessoa do singular. Pode ser amar, apreciar. Alguns, nesse caso, preferem traduzir por apreciar, né? Apreciado pelos deuses. E hipoton theon tem essa construção aqui, né? Com o genitivo, hipó mais genitivo, pelos deuses, né? Tá no plural aqui, poderia ser amado por Deus, por exemplo, né? Hipoton theon. Philita e hipoton theon, eu traduzo como amado pelos deuses, né? Um pouco uma construção aqui que mostra um pouco a voz passiva, né? No grego, né? E a gente constrói com o verbo na voz média na terceira pessoa do singular, né? Então, uma outra forma que, se a gente fosse passar para a voz ativa, né? A gente poderia dizer hoiteoi torrocion filei, por exemplo, né? Os deuses amam o piedoso. Né? E aqui o piedoso é amado pelos deuses, né? É a pergunta. É a conjunção ou, e depois dessa pergunta aqui, né? Acaso o Sócrates vai mostrar para o Eutífron que essa definição não dá, né? Dá ao longo nas outras páginas do diálogo, não é possível que seja assim, né? Porque quando se está perguntando então sobre o que é o piedoso, a gente precisa, relembrando da passagem lá no começo, né, que o piedoso ele precisa então ser idêntico a ele mesmo. Então, o piedoso, ele é piedoso, e essa é a característica principal dele. Ele tem que ser piedoso por ele mesmo, né, e não porque é amado pelos deuses. E também não é essa a característica do piedoso, né, porque depois ele vai dizer que amável aos deuses, apreciável aos deuses, qualquer coisa que seja apreciável ou amável aos deuses vai ser justamente por esse processo por essa apreciação dos deuses. O Sócrates diz que não é possível que essa definição seja o caso. E quando o Sócrates faz essa pergunta, o Tifron responde, né? Eu não estou entendendo o que você está falando, Sócrates. Eu não entendi essa questão. E de novo ele faz uma indução com outros exemplos, né? Que como é algo muito toma o diálogo inteiro, não vai dar realmente para colocar, não deu para colocar aqui realmente. Ao final, então, quando o Sócrates então refuta, né, essa resposta aqui, ele diz assim, de novo, igual ele disse aqui, né? Eutífron, você não está, você ainda não me respondeu propriamente, né, o que é essa piedade, né? E ele usou um outro termo que eu não coloquei aqui nessa frase, né? O Sócrates diz: você corre o risco, né, de ao ser indagado sobre o que é o piedoso, você não capturar a usia do piedoso. Usia é um outro termo também da filosofia. A gente pode traduzir, né, como substância ou essência, né? Aquilo que
realmente algo não pode ser, não pode existir sem essa ousia, né? Essa essência. Né? E é forma aí um trio de termos da filosofia, muito usados na filosofia antiga, né? Então, o eidos, a ideia e a ousia. Nesse último caso, Sócrates então não fala, né, de eidos ou ideia, mas de ousia, é um outro termo, que acaba também corroborando, né, esse caráter proléptico e preparatório desses primeiros diálogos, né, introduzindo esses termos para se acostumar, né. Então aqui ele fala claramente o que ele quer por forma e por aspecto. E ele fala, você corre o risco então de não capturar, não entender, né, não dizer essa ousia, essa essência do que é pedido, mas o tipatos seria algo como aquilo que se sofre, né? Aquilo que uma certa afecção, né? Daquele conceito ou desse sujeito, né? Então ele está dizendo, simplificando, acidentes da, da, da coisa, né? Quando ele fala que piedoso é amado ser amado pelos deuses, ou quando ele dá o exemplo que piedoso é processar a pessoa por homicídio, ele está dando então certos acidentes, né? Coisas particulares, sensíveis, que se servem, né? Que são piedosas, mas são exemplos, não é a própria piedade, né? Que é o que o Sócrates busca nessa definição, esses diálogos socráticos, né? Nesses primeiros diálogos. E aí depois que o Sócrates fala isso, o Eutiffron tenta dar mais algumas definições, mas vai cair no mesmo procedimento, né? A indução, aí a refutação da resposta e de novo a pergunta. E depois o Sócrates fala pela última vez, né? Então, por favor, né? A gente está com tempo aqui, eu quero que você se esforce e realmente me diga o que é o piedoso e o que é o piedoso. E aí o Eutiffron já sem paciência, ele diz, agora eu não estou sem tempo, agora não. Outro dia a gente vai discutir isso de novo, né? E sai andando. E aí o Sócrates diz, né, que é uma pena que ele tenha ido embora, porque agora ele achava que ele ia saber como se defender do Meleto, né? Então o diálogo termina desse jeito, né? O Sócrates se lamentando porque o Eutiffron foi embora e termina desse jeito, né? Como eu falei no início, de forma aporética, né? Com aporia, com essa dificuldade com essa pergunta em saber o que é o piedoso e o que é o impiedoso em aberto. Justamente porque o interlocutor, né, o Eutiffron, não estava buscando o eidos, a ideia ou a ousia, mas ele estava dando só alguns exemplos do que seria essa coisa, que é a piedade. Né? Então esse, mais ou menos, o procedimento, né, do Sócrates ali no texto, né? Então, nesses primeiros textos, né? Buscar a definição por meio da pergunta o que é, geralmente perguntas com temas éticos, então refutando respostas que dão por um exemplo de algo, do que seria essa coisa, e então essa busca por essa forma, né? Por essa, não como uma reflexão metafísica, né? Uma teoria metafísica, mas já dando aqui os primeiros passos para a formulação nos próximos diálogos, né, nos diálogos mais tardios e médios, do que viria a ser a teoria das formas, né, esse item que é somente inteligível, que dá forma, que é aquilo que realmente tem existência no mundo, né, que é o que dá forma para as outras matérias. Então existe a forma da piedade, pelo qual todas as coisas que são piedosas participam dessa forma e desse modo são piedosas ou impiedosas. E aqui foi só um procedimento, né, uma pergunta que ficou muito famosa pelo Sócrates, né, que até hoje é debatida, o que realmente funda o que, né, o que é que explica o que, né, aquilo que os deuses amam é justamente por eles amarem que é piedoso,
ou os deuses amam porque é piedoso por si mesmo. Isso é mais ou menos o que acontece nesse diálogo do Eutífron, né, essa busca por essa resposta, e que acho que a gente pode ver um pouco como que o Sócrates procede, né, nesse diálogo com o interlocutor, aquilo que ele está buscando, pelo menos nesses primeiros diálogos, e essas duas visões, né, a que eu prefiro, a que eu defendo mais, né, que eu acho que, pelos usos dos termos em grego, acho que está tá um pouco mais amparado para defender essa visão mais, vamos dizer assim, unitarista, né, que é o eidos, a ideia é sim a forma, é a teoria metafísica, mas ele está introduzindo ali o leitor nesses conceitos antes de partir para uma reflexão propriamente dita sobre esses conceitos, né. Alguns aspectos aqui, algumas frases, né, que a gente pode ver do texto grego que são interessantes. Então eu acho que é isso, pessoal, sobre o que era a minha apresentação.